Aqui no estado do Piauí, a administração pública, no mês de abril, está sendo marcada pela movimentação do comando técnico nas secretarias. As pastas tiveram alterações, o governador Rafael Fonteles deixou claro que essas mudanças não tinham componentes políticos, mas apenas administrativos, visando mudar, melhorar as performances das pastas. O que fez com que muitos dos atores, dos personagens, dos secretários, dos comandantes do primeiro escalão se mantivessem ao lado da gestão, mas mudando de cadeiras. Nós estamos recebendo agora aqui no estúdio o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Araújo, que assumiu ontem a nova função no governo. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Lívia, boa tarde, Alivaldo, e a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui para comentar um pouco aí dessa nova missão que o governador nos deu aí à frente da SEMAR. Bom, durante 2 anos o senhor trabalhou em fomento, economia, de que maneira garantir recursos para os empreendedores. E agora o desafio é fazer com que haja um ambiente de proteção ambiental, ambiente verde, e ao mesmo tempo de possibilidade de autorização para a exploração de algumas áreas no estado do Piauí. Como é que tem sido o período de adaptação? Como é que foi a transição? E o senhor já está ciente do tamanho dessa missão, desse papel? Sim. Na verdade, a transição foi bem tranquila. A gente já conhecia um pouco. Na verdade, a SEMAR são muitas atribuições, não só no meio ambiente, tem a parte de proteção aos animais, mas também a questão dos recursos hídricos. Mas a gente vem com essa missão muito importante do crescimento econômico de forma sustentável. Então, claro, seguindo as leis, as normas que tratam aí do meio ambiente e dos recursos hídricos, mas tentando desenvolver o Estado cada vez mais para gerar emprego e renda. Então, essa é uma missão aí que eu diria das primordiais, além das metas de governo que o governador Rafael Fonteles se comprometeu com toda a população lá na eleição de 2022. Secretário, o senhor falava sobre os recursos hídricos. Nós possuímos alguns investimentos que são basilares por meio desse modal. Então, como que está prevista essa distribuição de tarefas, essas metas colocadas pelo governo, Rio Parnaíba, no próprio Porto de Luiz Correia, como que está sendo trabalhado isso em referência a um desenvolvimento sustentável que não prejudique o ambiente do Piauí? Olha, são pontos importantes, Lívia, que você comentou em relação, principalmente, eu tenho até reuniões em breve do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, onde a ideia é que ela se torne navegável para poder alavancar esses investimentos que estão vindo para o estado do Piauí. Então, todos esses estudos são feitos com bastante critério para poder, como eu disse aqui, levar o desenvolvimento, mas manter ali a parte do meio ambiente e dos recursos hídricos protegidos. Há uma delegação em curso da exploração do Rio Parnaíba para o estado do Piauí com um investimento bilionário nessa viabilidade hídrica. Como é que está essa questão da administração desses recursos? Em que fase o Piauí está no projeto de exploração do Rio Parnaíba? Pronto, essa é uma questão, como eu disse, que vai ter essa reunião do comitê. O que a gente sabe é que esse comitê, o Piauí, ele tem lá uma cadeira, são recursos muito importantes que virão para o estado para serem investidos. A gente ainda não analisou nos detalhes, mas há sim recursos para viabilizar essa questão da navegabilidade do rio, para alavancar esses investimentos que estão chegando. A pasta do meio ambiente, secretário, está, como o senhor bem relatou, muito integrada à política de atração de investimentos. Um pequeno ao mega negócio exige, por exemplo, uma licença ambiental, uma autorização. E o desenvolvimento sustentável está também na ordem do dia mundial. Como é que está, por exemplo, a estratégia do governo para as licenças ambientais, para permitir a agilidade no exame desses documentos, a fim de não comprometer a política de atrair investimentos? Pronto, isso passa, Elivaldo, pelas normas, que precisam, caso necessário, serem atualizadas, no sentido de dar maior agilidade e também utilizando a tecnologia, como a gente fez lá na Agência de Fomento. Então, eu diria que uma das missões principais que a gente vai ter lá é essa questão da agilidade nas liberações dos licenciamentos e na renovação também, que há ali a cada ano, claro, sem deixar de cumprir as normas ambientais. A gente entende que é possível ter um equilíbrio disso e a gente poder
desenvolver o Estado. Então, eu diria que é uma das missões principais agilizar a concessão de licenciamento, onde há ali, claro, sempre uma demanda muito grande da população, né? No caso dos empreendedores. Secretário, eu vou fazer uma pergunta um pouco específica, porque eu sou muito apegada às onças aqui do nosso estado. Então, recentemente, inclusive, teve um caso que houve uma execução muito cruel com uma onça no estado do Piauí, e eu queria saber como que vai ser essa proteção a esses animais silvestres no estado, se existe alguma política que vai ser incentivada, como que o senhor pretende tratar esse assunto dentro da pasta? Pronto, a gente tem lá, né, uma gerência ali de preservação e proteção da fauna, onde tem duas pastas, uma que cuida da proteção dos animais domésticos e outra dos animais silvestres. E isso, claro, linkado com a parte de fiscalização ambiental e também parceria com a polícia, onde faz esse apoio, né, que é a Companhia de Policiamento Ambiental. Então, a ideia é que a gente intensifique, claro, esses trabalhos. Muitas vezes a gente não tem ali noção de como a gente pode combater em todo o estado, muitas vezes são vindo por denúncias, tá? Então, a gente tem que intensificar essa questão da denúncia, mas também ter lá no campo mais, tanto os policiais quanto os auditores, para evitar casos como esse. Bom, outro assunto. Cada vez mais o estado do Piauí cresce sob o ponto de vista da produção agrícola. O agronegócio é o que mais movimenta a economia no Brasil, é o que mais fortalece o grupo, inclusive, de lideranças empresariais do estado do Piauí. A gente tem observado esse crescimento. Historicamente, a Secretaria de Meio Ambiente tem sido olhada por esses setores como um setor que rivaliza na demora pela liberação de projetos ambientais. Como é que está a construção de diálogo com esse segmento? A gente já percebe que, com o governo do estado, o segmento conseguiu algum espaço nessa construção de diálogo. E em relação à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, como é que isso tem funcionado? Olha, está até um pouco ligado à parte do licenciamento que a gente mencionou aqui, da questão da agilidade, né? A gente entende que há como ter um equilíbrio entre o crescimento econômico e a parte sustentável, proteção do meio ambiente. Claro que há divergências, às vezes, de posicionamentos, seja de empreendedor ou da própria parte técnica, ou pessoas que defendem muito o meio ambiente, mas a nossa ideia, como eu falei, é buscar essa agilização, estudando as normas, verificando as melhores práticas até em outros estados ou até outros países do mundo, para que a gente possa gerar esse desenvolvimento econômico, mantendo ali a proteção do meio ambiente. Acho que tem como a gente conciliar isso, até porque a gente tem muito território e a gente pode ter esse crescimento econômico com novos investimentos, principalmente da agroindústria que estão acontecendo, e que isso aconteceu em outros estados e gerou muito desenvolvimento, principalmente para a melhoria de renda da população e, consequentemente, da melhoria da qualidade de vida, mantendo espaços ali de conservação para proteger o nosso meio ambiente, até porque a gente está passando por muitas mudanças climáticas e é importante o empreendedor entender também que isso são benefícios que vão trazer não só como é que eu posso dizer, para as outras pessoas, mas para ele também, para a família dele, a proteção do meio ambiente, para a gente poder evitar até desastres no futuro. O ano é de Conferência do Clima no Brasil, final do ano em Belém. E as mudanças climáticas estão na ordem do dia, da mesma forma. Como a SEMAR está estruturada tecnologicamente, de pessoal também, para acompanhar esses fenômenos e, ao mesmo tempo, mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas? Pronto, a SEMAR já vem fazendo um belíssimo trabalho em relação a isso. A gente tem salas de monitoramento em relação à chuva, em relação a outras, né, coisas naturais que podem acontecer. A ideia é que a gente faça ali alguns ajustes, né, em diretorias para poder colocar, inclusive, o nome de mudança climática dentro de alguma diretoria, que hoje está mais assessoria, onde até hoje o próprio Ministério e alguns estados já colocam isso dentro da sua estrutura para reforçar a importância disso. Então, para você ter uma ideia, Livaldo, a gente está trabalhando um projeto aí paralelo com o Ministério do Meio Ambiente, do Adapta Cidades, onde serão trazidas aí consultorias para ajudar os municípios a fazer seus planos de ações de mudança climática. Até porque o Estado ele tem a sua parte, mas lá na ponta os municípios também têm que fazer a parte deles. Então, a gente vai buscar reforçar esse trabalho que já vinha sendo feito, não é algo de novidade, mas a gente vai acelerar para poder, como você falou, né, evitar desastres naturais, fazendo de forma preventiva esse trabalho. Secretário, agora mudando um pouco de assunto, indo para a política, o seu nome é um dos cotados para uma possível chapa proporcional para o próximo ano ou para 2030, sendo para federal, sendo para estadual. Eu queria saber seu posicionamento, se o senhor tem essa pretensão ou existe algum diálogo e aproveitando se o senhor é filiado a algum partido. Olha, na verdade não sou filiado a nenhum partido
Mas vai se filiar? Nosso foco, aí não sabemos, mas a ideia é focar na gestão, Elivaldo e Lívia. Essa missão que o governador nos deu lá na Badesp, entendemos que fizemos um bom trabalho e queremos, da mesma forma, fazer lá na SEMAR para a gente contribuir para a população. Eu sempre, às vezes, gosto de lembrar, quando tem alguma conversa nesse sentido, que muitas vezes a gente está lá mais na parte técnica, mas político não precisa necessariamente ser deputado estadual ou federal, né? Ou governador, vice-governador. Ao estar na secretaria, você também está fazendo uma política pública que vai beneficiar todos. Então, essa é a nossa missão para poder contribuir, como eu disse, nessa pasta que é muito importante, que está em evidência e que vai ajudar muito nesse crescimento econômico que é necessário para melhorar a renda das pessoas e, consequentemente, a qualidade de vida delas. Secretário, do ponto de vista administrativo, o estado do Piauí é um estado com muitas áreas verdes, alguns bioparques potenciais que não foram implementados ou não têm a estrutura que precisam, e muitos municípios sem uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente estruturada. A gente viu que uma das intenções do governador é estimular o fortalecimento de secretarias municipais em algumas áreas. Na área do trânsito é a Superintendência de Trânsito Local, que muitos municípios não possuem. De que maneira é que o meio ambiente nos municípios tem sido negligenciado na avaliação do senhor? Olha, na verdade, a gente já tem visto um avanço grande, Gelson, porque já entraram em contato algumas secretarias municipais de meio ambiente, até para fazer parcerias de algumas entregas que são importantes. Vou mencionar uma aqui que a gente vai também enfatizar e vai acelerar as entregas, que é a parte de combate a incêndios. Então, a gente sabe ali que a partir de agosto, o Piauí ele tem um período que é muito quente e acaba aumentando os focos de incêndios, que muitas vezes não só a própria sua casa, a própria produção, mas muitas vezes vidas são perdidas. Então, a gente tem um projeto lá de capacitação para as prefeituras, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, de brigadistas e a entrega de equipamentos, para que eles se preparem já para esse período de dificuldade que acontece. Então, até nas viagens já pela Badesp, já indicado o nome, a gente ouviu até de alguns vereadores ou líderes políticos das cidades que há sim uma necessidade de reforçar, porque já aconteceu de ter um incêndio e a cidade mais próxima que tinha um brigadista era mais de 100 quilômetros, então teve perda de produção e algumas vezes até perda de vida, que isso é muito impactante e não muito bom. Então, é uma das ações que a gente vai fazer em parceria e fortalecer a criação dessas secretarias. Eu não sei dizer o número correto hoje de quantas são, mas eu posso dizer que já são a maioria. A gente tem visto até pelo evento Pactos pelo Piauí, onde tem lá uma área de meio ambiente e a gente foi muito prestigiado e muitas parcerias vão acontecer por meio dos pactos, onde além dessa parte da capacitação e combate aos incêndios, a gente vai fazer outras atividades como entrega de mudas e também ajuda no plano de ações de mudanças climáticas para fortalecer os municípios nessa parte de meio ambiente. E do lado de cima, por exemplo, a expectativa de intercâmbio com o Ministério do Meio Ambiente e órgãos como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes? Com certeza a gente vai ter essas parcerias, ainda não marquei agendas, mas no meio ambiente, ainda como presidente da agência de fomento, eu tive uma agenda em Brasília pela agência e aproveitei e já fiz uma agenda com o Ministério do Meio Ambiente, onde a gente reforçou a questão de um projeto do Adapta Cidades, que é fortalecer a capacitação e consultoria por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para os municípios fazerem os seus planos de ações de mudanças climáticas. Então, isso já vem sendo tratado e é prioridade também lá na nossa gestão buscar recursos. Então, há equipes que monitoram essa questão de parcerias com, seja o Ministério do Meio Ambiente, até outras instituições que querem apoiar o meio ambiente, para a gente não perder nenhum recurso para o estado do Piauí. Secretário, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui com a gente no Jornal do Piauí. Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Araújo. Muito obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço, Joelso, Lívia, Elivaldo, e contem conosco aí para tornar o Piauí cada vez mais sustentável. Muito obrigado.